Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos para mais uma aula de trabalho pedagógico coletivo. Hoje diretamente da Sala 11, aqui na Diretoria de Ensino, na Rua Jundiaí, número 84. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, para darmos início à nossa rotina de trabalho no dia de hoje, eu gostaria de alinhar e organizar alguns apontamentos e direcionamentos com todos vocês que estão aí na escola. Primeiro, queremos agradecer em nome de toda a equipe aqui da Diretoria de Ensino, Supervisão de Ensino, a dirigente, agradecer a participação de todos vocês no Centro de Mídias durante a semana passada, em que estivemos reunidos de 2 a 5 de junho, para falarmos um pouquinho sobre a proposta que a Secretaria nos trouxe para desenvolvimento das nossas ações agora para o segundo bimestre. Pois bem, antes de falarmos um pouquinho sobre o direcionamento dessas ações para o segundo bimestre, eu me sinto na responsabilidade de esclarecer algumas situações para todos vocês. Primeiro, que a gente tem observado uma grande participação de todos os senhores aqui no chat, e daí nós gostaríamos de dizer que, em respeito às solicitações de todos, até porque vários professores às vezes trazem algumas ideias, propõem algumas situações, fazem alguns questionamentos, eu gostaria de deixar vocês cientes que o chat aqui da nossa transmissão de hoje será acompanhado por 2 moderadores. Quem são eles? Os próprios PCNPs aqui da nossa equipe. O objetivo de colocarmos os 2 moderadores é dar concordância exatamente aquilo que eu expliquei para vocês na última sexta-feira, quando nós tivemos aquela participação especial no replanejamento lá pela SEDUC. Aproveito inclusive e agradeço a todos pelas mensagens de carinho, respeito. Saibam que para nós é um imenso prazer representar todos nós aqui, profissionais da Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba, você que está aí na escola, nas escolas de Poá, ou você que esteja nas escolas de Itaquá também. Saibam que é uma grata satisfação poder contribuir um pouco com tudo aquilo que nós temos feito aqui na Diretoria de Ensino. E isso só é possível porque você aí na escola nos permite desenvolver algumas ações e de fato nos dá algumas devolutivas bastante significativas. Então, nosso abraço, nosso carinho, e agradeço inclusive a todos que participaram. Pois bem, já que nós teremos 2 moderadores na plataforma, a ideia desses moderadores é direcionar vocês às ferramentas específicas. De repente faz uma pergunta e essa pergunta não foi esclarecida, e para você não ficar sem resposta, nós vamos direcionar melhor aquilo que você projetou. Outra ideia do moderador é auxiliar bastante quando nós vamos propor algumas atividades, em filtrar aquilo que vocês de fato estão nos perguntando, para que na sequência a gente consiga dar um retorno para os nossos professores coordenadores e as respostas chegarem até vocês, de modo que facilite mesmo os encaminhamentos a partir dos seus questionamentos. Até porque é bastante comum que o professor lance para a gente aqui no chat alguns questionamentos que muitas vezes não está na alçada somente do núcleo pedagógico em disponibilizar para todos vocês algumas respostas. O exemplo disso foi a última TPC que nós fizemos, em que vocês estavam ao longo da semana fazendo alguns questionamentos para a gente com relação à entrega dos planos semanais, e lá na quinta-feira nós encerramos o último grupo e nós direcionamos o nosso trabalho a partir de algumas discussões em que nós tivemos com a equipe de supervisão de ensino. Então observem que lá no chat vocês fizeram algumas observações que era bastante difícil mantermos este plano semanal e que vocês achavam que era importante que houvesse uma flexibilização. Pois bem, no mesmo dia nós fizemos uma reunião com a equipe de supervisão de ensino e nós optamos sim por flexibilizar a entrega desses planos. Tá bom? Então é importante que vocês saibam que muitas vezes algumas observações que vocês colocam no chat, elas não são retornadas naquele exato momento para que a gente não tenha o tempo de formação prejudicado, mas que a gente tem sim o interesse em responder e dar a vocês algumas devolutivas, e muitas vezes vocês terão essas devolutivas pelo cumprimento de algumas comandas que a gente encaminha para a escola, seja pelo próprio grupo de WhatsApp com os coordenadores, seja via comunicado, enfim, são procedimentos padrões que a gente coloca.
E às vezes, pessoal, a gente fica um pouquinho angustiado do professor fazer alguns questionamentos e nós não respondermos. Parece até um pouco desrespeitoso da nossa parte, e saibam que não é intencional. É que de fato nós estamos bastante focados em cumprir a pauta que foi projetada para o dia de formação, como será o dia de hoje, tá bom? Então não deixem de fazer os apontamentos de vocês, lançar alguns questionamentos, para que de fato a gente ao longo do dia ou ao longo da semana vá corrigindo e ajustando aquilo de modo que a gente tenha legalmente critério, autorização e definição para cumprir, tá bom? Uma outra coisa que é importante que a gente saiba é que o núcleo pedagógico, quando recebeu a incumbência de desenvolver as ATPCs com a escola, diretamente com vocês, nós não podemos esquecer, como foi dito lá no replanejamento durante a semana passada, que este momento é um espaço de formação continuada e de modo que a gente possa garantir a formação em serviço. Então, eu preciso muito contar com o apoio de todos vocês e com a compreensão de todos, de modo que vocês saibam que tudo aquilo que foi proposto para o dia de hoje está exatamente organizado para o cumprimento das 2 ATPCs que estão dentro da responsabilidade aqui do núcleo pedagógico. Então, a proposta desenvolvida com vocês no dia de hoje prevê a garantia da formação continuada em serviço. Isso não quer dizer que nós não estamos abertos a responder alguns questionamentos que vocês possuem com relação às comandas que são dadas pela diretoria de ensino, aos encaminhamentos dos trabalhos. O que eu quero dizer é que nós temos sim o interesse de ler todos os questionamentos de vocês, mas que nós gostaríamos que prioritariamente nós estivéssemos acompanhando a pauta da formação. Para minimizarmos um pouquinho algumas dificuldades e até mesmo a ideia que talvez tenha sido passada a vocês de que nós não somos acessíveis ou de que não teremos condições de responder todos os questionamentos, eu vou fazer alguns combinados para que fiquem bem claros e definidos entre todos nós a partir de agora, tá bom? Vocês vão observar que aqui no endereço embaixo, vocês estão recebendo um link em que vocês poderão acessar este link de modo que você tenha a chance, professor, de colocar todos os seus questionamentos que não foram respondidos lá no chat, porque este momento prevê a formação e não o momento aberto para respostas de todos os senhores. Mas nós queremos sim dar uma devolutiva àquilo que vocês têm interesse ou dúvidas e faremos isso por meio da equipe gestora. Mas para isso, precisamos que todas essas dúvidas sejam encaminhadas para nós. E o chat, como é um canal de comunicação para que a gente registre a nossa frequência e para que a gente também mantenha a participação nas atividades que serão propostas ao longo do dia de hoje, a gente achou melhor definir um canal específico para esclarecimento de dúvidas a partir dos encaminhamentos de vocês, tá bom? Então acessem o link aqui embaixo, vocês poderão acessar o formulário, encaminhar as dúvidas de vocês ou também vocês poderão colocar aqui no QR Code as dúvidas, se você tem um leitor de QR Code aí no seu celular, que você será direcionado automaticamente para este formulário de dúvidas, tá bom? Então a gente espera contar muito com o apoio de vocês para que a gente concentre o chat somente para a interação das nossas atividades, cumprimento da frequência de vocês ou assuntos relacionados à pauta e que vocês não se sintam prejudicados com alguns questionamentos e direcionamentos que não serão dados aqui no momento de formação, tá bom? Eu acho que eu tinha um dever junto com a equipe aqui do núcleo de dar essa devolutiva a todos vocês, de modo que a gente consiga minimizar um pouquinho algumas situações. Até porque o objetivo não é deixarmos o professor fazendo perguntas sem que ele tenha suas devidas respostas. É claro que algumas perguntas que vocês nos farão, ou de repente elas já foram esclarecidas ao longo da última semana de replanejamento, nós precisaremos encaminhá-las para outros setores aqui da diretoria de ensino. E a partir do momento que a gente encaminha, este setor procurará a equipe gestora da sua escola e dará os devidos encaminhamentos, tá bom? Mas não deixem de fazer o questionamento. Inclusive, o próprio coordenador poderá ter acesso a este link que ficará disponível no blog do Núcleo Pedagógico, assim como vocês, e após esta reunião vocês também poderão encaminhar algumas dúvidas, tá bom? Bem, a reunião de hoje
ela foi pensada um pouquinho diferente. Vocês estão acostumados a ter o PCNP de cada área, desenvolvendo as estratégias específicas com vocês. Para hoje, a ATPC ela será protagonizada por 3 PCNPs. São eles, Professor Evandro, PCNP de Tecnologia, a PCNP Maria, também PCNP de Educação Especial, e a professora Roseli, PCNP de Matemática. A proposta de hoje é que a gente trabalhe um pouquinho com vocês ainda o Google Classroom. Nós observamos ao longo da semana passada que várias escolas estão utilizando essa ferramenta como uma ferramenta padrão para encaminhamento das atividades aos nossos estudantes, mas a gente também tem percebido que a ferramenta pode ser ainda melhor utilizada por todos nós no dia a dia. Então a ideia de hoje é que a gente consiga alinhar alguns procedimentos com vocês com relação ao uso do Google Classroom. Então nós faremos uma formação em que passearemos com vocês pela plataforma, de modo que vocês consigam acompanhar o passo a passo de cada procedimento e a partir destes procedimentos que vocês tenham a chance de esclarecer algumas dúvidas. Observem também que ao longo da reunião de hoje, o chat ficará aberto para que a gente registre a frequência inicialmente. Depois a gente abre de novo o chat para que haja interação entre as atividades e ao longo da reunião ele se manterá aberto e fechado para que a gente consiga garantir apenas o registro desta frequência aqui. Até porque nós sabemos que tem professores que estarão conosco desde as 9h40, como também sabemos que teremos professores que entrarão nas próximas aulas em virtude da sua carga horária, tá bom? Bom, para hoje, pessoal, nós vamos falar, como eu já disse, sobre o Google Sala de Aula, que é o Classroom, e a ideia é que, de fato, a gente desmistifique um pouco algumas ideias sobre o acesso a esta ferramenta. Nós vamos, inclusive, trabalhar com vocês arquivos e direcionamentos de como criar algumas turmas dentro do próprio Google Classroom. Algumas escolas, o professor já trabalha com esta ferramenta, mas recebeu a ferramenta pronta. Então a ideia é que de fato a gente aprenda e compreenda como que se dá o movimento de construção das turmas lá no próprio Google Classroom. Isso com certeza facilitará o seu mecanismo e o desenvolvimento junto com os seus alunos aí na sala de aula, tá bom? Hoje trabalhada por vias remotas. Ainda na sequência da nossa pauta de hoje, nós vamos auxiliá-los em como que vocês podem postar informativos no mural do Google Classroom, como que vocês podem postar atividades e materiais. Existem alguns mecanismos bem bacanas que talvez podem ser melhor explorados por todos vocês. Nós vamos ainda criar algumas atividades testes para que a gente preveja algum encaminhamento para os nossos estudantes antes que efetivamente elas estejam inseridas para a turma visualizar. Nós vamos ainda avaliar e dar o quê? Andamento às atividades que podem ser propostas e encaminhadas por esses alunos a partir das entregas que eles realizarem para todos nós. Em suma, professor, o objetivo da pauta de hoje é explorarmos ainda mais e melhor o Google Classroom. E se você tem alguma dificuldade de manuseio ou de acesso, que você aproveite as orientações de hoje para que você esclareça suas dúvidas. E lembre-se, se houver ainda algum apontamento ou alguma dúvida com relação aos procedimentos que forem inseridos na nossa reunião de hoje, aproveite o QR Code que está aqui na sua tela e aproveite também o link que nós disponibilizamos aqui no rodapé e acesse o blog aqui do Núcleo Pedagógico e coloque todas as suas dúvidas. Nós esperamos que com esta organização de trabalho a gente consiga alinhar melhor e dar um retorno específico àquilo que vocês precisam, tá bom? Eu desejo a todos uma ótima formação, qualquer dúvida estaremos à disposição e que vocês possam cumprir e articular as suas ações a partir daquilo que nós vamos projetar para a manhã de hoje. Bom, meninos, é isso, eu passo a palavra e agora a formação é com vocês. Uma ótima manhã de trabalho a todos e até já! Olá professores, coordenadores, todos que estão acompanhando a TPC. Eu sou o PCNP Evandro, PCNP de Tecnologia, e hoje nós iremos explorar um pouco da ferramenta que é o Google Sala de Aula, ou Google Classroom. É como acessar e criar uma turma no Google Sala de Aula. Então, para começar, a primeira coisa que temos que fazer é estar conectado numa conta Google.
E aqui a gente tem um detalhe, uma observação importante para ser feita. Você pode acessar com a sua conta Google pessoal, mas caso você não tenha, será necessário criar uma conta Google. Na descrição tem um link de um pequeno tutorial de como criar essa conta Google. Tudo bem, gente? Mas de qualquer forma, independente de você criar ou não uma conta pessoal, você automaticamente, por ser servidor da rede estadual, já tem uma conta institucional Google. Se você criar sua turma no Google Classroom através do seu e-mail institucional, você só poderá adicionar colaboradores e alunos também pelo e-mail institucional. Tudo bem? Sendo aluno ou professor, coordenador, todos têm acesso ao e-mail institucional. Se você utilizar sua conta pessoal, fica liberado para você adicionar qualquer outra conta pessoal na sua turma. Então qual que fica a vantagem e a desvantagem de cada um deles? A vantagem de você utilizar o e-mail pessoal é que você pode adicionar qualquer outro e-mail Google na sala de aula. Porém, você tem a limitação do seu Google Drive, certo? A versão grátis do Google Drive lhe dá 15 GB de armazenamento. Isso é entre todos os seus arquivos e também os arquivos que serão enviados para o Google Sala de Aula. Por outro lado, o e-mail institucional permite apenas outras pessoas com e-mail institucional, mas não há limite no armazenamento de dados do drive do seu e-mail institucional. Tudo bem? Cabe à escola verificar qual que é mais vantajoso. Voltarei mais tarde para falar sobre isso, mas vamos lá, como é que eu acesso o Google Sala de Aula? Na página do Google, você vai estar conectado na sua conta Google e aqui você terá os aplicativos do Google. Nesse símbolo de 9 quadrados é onde você tem acesso à lista de aplicativos. Clicando, você vai ter aqui Google Sala de Aula. Pode ser que o seu Classroom não apareça nessa primeira listagem, então você tem que rolar um pouco a tela até chegar nele. Tudo bem? Clicando nele, você irá para o Google Sala de Aula. Selecionando o perfil professor, você vai para a tela inicial do Sala de Aula. Como você não tem nenhuma turma, vai estar em branco, certo? Vai estar com essa tela escrito nenhuma turma. Vou então clicar no mais aqui em cima para criar uma turma. Teremos a opção participar da turma ou criar turma. Vamos clicar na opção criar turma. Vai abrir essa janela para criar turma. Nesse espaço, a única opção obrigatória é o nome da turma. Aqui você vai colocar a turma que é primeira série A do ensino médio, nono ano B dos anos finais. É isso que você vai colocar como nome da turma, até para você poder identificar suas turmas. Eu colocarei aqui teste e clicarei em criar. Sua turma já está criada, tudo bem? Quando você criar, irá aparecer essa janela adicionar o Meet à sua turma. O que isso quer dizer? Você vai gerar um link permanente para a sua turma utilizando o Google Meet para fazer videoconferência. Tudo bem? Então, para isso você vai clicar em gerar o link do Meet. Veja aqui que ele já criou um link, certo? E se você colocar a opção visível para os alunos, aparecerá na tela inicial, na descrição da turma, o link do Meet. Clicando nesse link, você irá para a reunião do Google Meet. Para personalizar o visual da sua turma, você tem duas opções aqui. Selecionar o tema, onde você vai escolher um tema para a sua turma, certo? Existem várias categorias e temas diferentes já oferecidos pelo próprio Google. Ou você vem em fazer upload de foto e coloque uma foto que tenha no seu computador. Pode ser uma foto da escola, uma foto da turma. Aquela foto que você acha que deve ficar como capa da página, certo? Quando você está nessa tela, você tem o mural. O mural ele vai servir para que seja postada informações para a turma. Dar informativos, os alunos fazerem questionamentos, mas não específicos sobre as atividades. Tudo bem? Quando você postar uma atividade para os seus alunos, automaticamente irá aparecer essa atividade aqui no mural. Vamos dizer que eu quero avisar os alunos, através do Classroom, retiradas de materiais na unidade escolar. Eu venho e clico em compartilhar algo com a sua turma e escrevo retirada de materiais e o horário.
Isso é só um texto de exemplo, tudo bem, gente? E clico em postar. Essa mensagem ficará disponível para todos os alunos. Eu posso postar imagens com flyers informativos para os alunos. Eu posso postar links interessantes para esses alunos, apesar de que se você ficar postando muito no mural, muita coisa vai ficar poluído. Então os materiais é mais interessante postar na parte de atividades e materiais, como a Maria vai falar daqui a pouco para vocês. Tudo bem? Mas aqui, então, o mural é para informativos rápidos. Ok, criamos nosso Classroom, criamos nossa turma, mas não temos nenhum aluno. Como que eu vou adicionar os alunos a essa turma? Existem duas opções. Uma opção é fornecer para os alunos o código da turma. Quando eles acessarem o Google Sala de Aula como alunos e forem entrar na turma, eles irão inserir esse código. Você pode clicar nesse quadrado na frente para exibir o código maior. Você copia e envia para o aluno, seja por e-mail, seja por WhatsApp, a melhor forma que vocês tiverem para entrar em contato com esse aluno. A outra opção é você indo na aba Pessoas, e aqui você tem duas situações, professores e alunos. Para convidar alunos, basta clicar nesse símbolo que tem um perfil com mais, que é convidar alunos, e digitar o e-mail deles. Se você vier por essa opção, você deverá digitar o e-mail de cada um dos seus alunos. Então será importante ter uma lista com o e-mail de todos. E como já disse, aqui também vai estar o código. Você pode simplesmente enviar o código para o aluno e quando ele acessar o sala de aula, o Classroom, ele vai digitar ou colar esse código para acessar essa turma. Agora, coordenador, vamos dizer que você quer criar um Google Classroom para uma turma e que todos os professores de todas as disciplinas postem suas atividades nesse Classroom. Você então terá que adicionar professores a essa turma. Para adicionar professores, você virá na aba Pessoas, vai aqui em cima em Professores, na frente clicar no perfil mais e digitar o e-mail dos professores. Tudo bem? Lembrando que, se você estiver com e-mail institucional, você só pode adicionar outras pessoas que também estejam com e-mail institucional. Se você criou o seu Classroom com e-mail pessoal, você pode adicionar qualquer outro e-mail Google. O professor nunca deve acessar a turma utilizando o código. Se o professor utilizar o código para acessar a turma, ele será cadastrado como aluno e não como professor. Então ele não poderá postar atividades. Estando com o e-mail institucional, você pode pesquisar o professor utilizando também o nome. Então eu vou adicionar a nossa colega Roseli como professora dessa turma. Então a gente digita o nome da pessoa e ela irá aparecer aqui. Eu clico em convidar. Será enviado para o e-mail desse professor um convite de acesso e que ele seja contribuidor da turma também. Agora eu vou passar para a Maria, que vai explicar como postar atividades no Google Sala de Aula. Até logo! Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer o tutorial aqui da parte das atividades. Então nós temos aqui no nosso Google Classroom a aba de atividades. Para a gente criar atividades, a gente vai clicar aqui no botão criar. Como nós estamos iniciando o segundo bimestre, nós vamos colocar um novo tópico. Segundo bimestre. E todo o material do segundo bimestre a gente vai adicionar nesse novo tópico, certo? Agora vamos de novo aqui no botão criar. Toda aula a gente inicia pelo preparo do material. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é o material dessa aula. Esse material, ele tem um título.
eu gosto de nomear os materiais com a data das aulas a que eles se referem. Então, esse material se refere à aula de 8/6/2020. O item da descrição ele é sempre opcional, mas é bem interessante a gente preencher esse item para dizer o passo a passo para os nossos alunos do que eles vão fazer nessa aula, do que eles precisam fazer nessa aula. Então, eu já escrevi aqui no meu Word, vou copiar o passo a passo dessa aula. Normalmente, eu coloco 3 passos apenas para cada aula. Então, vamos voltar aqui, copiar, colei. Então, eu tenho aqui uma breve apresentação, cumprimentando os alunos, reforçando que esse material é referente à aula do dia 8/6 e dizendo para eles até que horas eu vou estar online para responder as dúvidas que eles tiverem a respeito dessa atividade. Então, aqui, o primeiro passo é assistir a um vídeo, que eu já vou mostrar para vocês como anexa. O segundo passo é responder as questões referente ao vídeo que eles vão assistir. Então, eles precisam responder essas 3 questões aqui no caderno. E o terceiro passo é referente a uma pergunta apenas que eu vou fazer com relação a esse material, que eles vão me responder também por formulário. E eu já vou mostrar para vocês como é que cria essa pergunta também. Então, aqui eu coloquei a descrição da aula, o passo a passo que eles precisam fazer. E agora eu vou adicionar o vídeo. Para eu adicionar o vídeo, clico aqui em adicionar. O vídeo vai ser do YouTube. Aqui eu já tenho selecionado o vídeo que eu quero. Então, eu vou copiar a URL do vídeo e vou selecionar aqui o campo de URL. Colar a URL que eu copiei lá do YouTube e clicar. Vejam que já aparece aqui o vídeo que eu selecionei e vou clicar em adicionar. Automaticamente o vídeo que eu selecionei já aparece aqui na minha aula do dia 8/6. Então, venho aqui, venho na seção de tópicos. Como esse material é para o segundo bimestre, eu vou selecionar o tópico do segundo bimestre. Aqui, eu poderia enviar o material para alguns alunos, mas este material é para todos os meus alunos, é a minha aula da semana. Então, já vou deixar aqui como está. E tenho aqui postar e tenho essa seta ao lado de postar. Caso eu queira colocar imediatamente para os meus alunos essa aula, então eu clico em postar. Caso eu queira programar essa atividade para que ela aconteça quando eu determinar, eu vou vir aqui em programar. Essa aula é para acontecer dia 8. Nessa turma eu teria a primeira aula. Então, esse material tem que ficar disponível para eles às 7 da manhã. Programar. Automaticamente, essa aula está programada para o dia 8, a partir das 7 da manhã. Ela só vai aparecer no mural no dia 8, a partir das 7 da manhã. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou criar aquela pergunta que eu orientei os alunos que eles vão precisar responder. Então, aqui em criar novamente, clico em pergunta. Aqui, vou solicitar para que o aluno escreva o nome dele completo, para que eu possa identificar, porque o meu objetivo com essa pergunta, além de investigar se ele entendeu o que é um plano cartesiano, também é poder atribuir a frequência dele. Essa aula que nós estamos preparando
nesse tutorial, ela é uma aula de matemática. Ou seja, em uma semana eu tenho um total de 6 aulas. Então eu preciso ter uma forma de controlar a frequência desse aluno nessas 6 aulas. Na aula de hoje, eu vou disponibilizar para eles essa pergunta. E à medida que eles foram respondendo, eu vou computando a presença dele no dia 8. Certo? Então aqui é o nome completo. E a pergunta, eu vou repetir uma das perguntas que eu pedi para que ele anotasse no caderno. Essa questão é importante para que ele consiga realizar o teste que vai ser feito na última aula. Então eu preciso que ele saiba o que é um plano cartesiano. As instruções é sempre opcional, mas eu vou colocar aqui para ele. Identifique-se. Identifique-se. Apertei um botão errado, só que a minha pergunta está aqui, salva em rascunhos. Clico em editar a pergunta e volta para a tela que eu estava. Identifique-se e responda a questão. Feito isso, eu posso colocar aqui nessa questão uma resposta curta ou múltipla escolha. Nesse caso, eu prefiro a resposta curta, vou deixar como está. Aqui, nessa parte, eu posso adicionar o tópico, como é uma questão referente ao segundo bimestre. Vou colocar aqui segundo bimestre. Aqui está ticado. Os alunos podem responder uns aos outros. Não é o meu objetivo com essa pergunta criar uma troca de discussão entre os alunos. O meu objetivo é perceber se ele sabe o que é plano cartesiano e atribuir frequência. Então, vou desmarcar essa opção. Os alunos podem editar a resposta. Também não interessa ao meu objetivo nesse momento. Então, não vou marcar isso. Aqui diz, sem data de entrega. Eu preciso que tenha uma data de entrega, que vai ser no dia 8 até as 23h59, porque eu quero utilizar essa questão, além de saber se ele entendeu o que é um plano cartesiano, eu quero também identificar a frequência dele. Aqui eu posso atribuir pontos ou posso deixar sem nota. No caso, eu vou optar por deixar sem nota. Poderia enviar essa pergunta para apenas alguns alunos, mas como o objetivo é a frequência e a compreensão da atividade, vou deixar para todos os alunos. Aqui também eu posso colocar a data para que eu não me perca quando for lançar a frequência desse aluno. Então, aqui coloquei a data, nome completo e fiz a questão. Se eu quiser que vá imediatamente para o mural, que o Evandro já explicou como funciona, eu clico em perguntar. Se eu quiser programar essa atividade, vou programar essa atividade para o dia 8 de junho, que é o dia da minha aula, às 7 da manhã. Só vai ficar disponível para o aluno a partir dessa data. Clico em programar. Já está aqui no mural, já aparece para mim o material que eu criei para a aula 8/6 e a questão que eu criei para o dia 8/6. Como eu disse para vocês, nós estamos trabalhando com a criação de uma aula da disciplina de matemática, então eu ainda preciso de mais pelo menos 2 atividades para essa semana. Venho aqui em criar. Vou fazer novamente um material. O material para essa aula será para a aula do dia 10/6/2020. A descrição, como eu disse para vocês, é muito importante no material, então eu já fiz aqui
no Word, já digitei para a gente não perder tempo. Então, aqui. Vou selecionar o texto que eu já escrevi e vou colar aqui. Eu tinha previsto para dia 9, mas como é uma situação hipotética, eu posso mudar. Dia 10/6, eu estarei online das 8h30 até as 10, que é o horário da minha aula com essa turma. Aqui o passo a passo das questões da aula, né, o que o aluno tem que fazer. E aqui eu estou falando de um texto e agora eu vou adicionar esse texto. Para adicionar o texto, clico em adicionar, vou clicar aqui em arquivo, vai aparecer essas opções para mim. Eu vou pegar esse texto do meu dispositivo mesmo. Seleciono arquivos do meu dispositivo. Esse texto está salvo na minha área de trabalho. Eu optei por utilizar um texto em PDF porque a maioria dos celulares faz a leitura desse tipo de arquivo. Então, vamos abrir e vamos fazer o upload. Então, o texto já está aqui. Ele vai ler o texto para responder mais 3 perguntinhas. Responder as questões no caderno. É fundamental nortear onde o aluno vai responder essas questões. Aí depois eu vou colocar para ele outra pergunta referente à aula de hoje, que está na sequência do material. Então, vou colocar aqui para finalizar esse material. Eu vou colocar no tópico do segundo bimestre. Vai ser endereçado a todos os alunos. Como essa aula é para o dia 10/6, eu vou vir aqui na seta ao lado e vou programar essa atividade. Vou clicar na setinha, vou escolher dia 10/6. Nesse dia, a minha aula inicia às 8h30 da manhã. Se estivéssemos tendo aula presencial, seria às 8h30 da manhã. Então, é a partir das 8h30 que eu vou programar essa atividade. Atividade programada, percebam, olha, material para dia 10/6, ok? Agora eu preciso criar uma pergunta para esse material, como eu disse, foi a estratégia que eu criei para conseguir organizar a frequência dos meus alunos. Então, volto aqui em criar, pergunta, vou repetir o processo, então vou colocar a data, 10/6, de 2020, nome completo, e a questão bem simples, mas que eles vão precisar saber para responder a última atividade, que vai ser um questionário, que vai ser um formulário com teste. Aqui, a instrução vai ser a mesma. Mantenho como resposta curta. Desmarco a opção que os alunos podem trocar ideias, porque não é esse o objetivo da minha questão. Seleciono o tópico do segundo bimestre. Data de entrega, vou selecionar a data que eu previ a atividade, o horário 23h59. Pontos, vou deixar essa atividade sem nota. E vou também programar essa pergunta
30 para o dia 10, a partir das 8h30 da manhã, que é o horário que iniciaria a minha aula. Clico em programar. Percebam que ela já aparece aqui na sequência, a pergunta já aparece aqui na sequência do material. E essas atividades, vejam só, elas ainda não aparecem no mural. Elas só aparecerão no mural na data que foram programadas. Agora, vocês vão aprender como que faz a atividade teste. A Roseli vai falar um pouquinho com vocês. Muito obrigada a todos pela disponibilidade e eu espero que tenha ajudado. Então, pessoal, vamos dar continuidade agora à atividade que a Maria deu início, tá bom? E para isso nós vamos anexar a essa atividade uma planilha de testes. Vocês podem estar utilizando para avaliação, né? Ou somente para verificar realmente a aprendizagem do aluno, né? E vamos através do formulário. Quando eu clico em formulário, ele automaticamente já abre uma tela para mim, tá? Mas se não abriu no de vocês, não tem problema, é só clicar aqui que ele abre, ok? Então, inicialmente, nós vamos começar dando um nome para esse formulário. Avaliação das aprendizagens, que pode ter outro nome, tá bom? Eu costumo copiar aqui e também trocar aqui para eu conseguir localizar com mais facilidade, tá bom? Avaliação das aprendizagens. A descrição do formulário, ela não é obrigatória. No entanto, se você achar necessário, eu gosto de colocar, que fica bem claro para o aluno o porquê, né, de responder aquele formulário. Neste caso, no nosso, o objetivo é realizar estudos em ATPC. Tudo bem? O primeiro campus que você tem aqui, que é a primeira seção, ela é para você colocar já as atividades. No entanto, eu acho bem interessante que para este primeiro momento vocês coloquem o nome do aluno. Fica mais fácil de identificar, né, de localizar. Eu tenho aqui deste lado uma caixa onde eu consigo localizar o que eu preciso para essa resposta. Uma resposta curta, ele consegue responder? Longa, que é um parágrafo. Múltipla escolha. Múltipla escolha é mais utilizado para se você resolver, por exemplo, colocar o nome de todos os seus alunos, né? Se você colocar o nome de todos os seus alunos, aí ele vai encontrar o nominho dele lá, vai clicar e aí seleciona, tudo bem? Para esse daqui, nós vamos utilizar o resposta curta, tudo bom? Então, vamos lá. Eu tenho outro campus aqui, que diz se é obrigatório. Eu tenho um campus que eu vou deletar o que eu acabei de fazer, ou eu vou duplicar o que eu acabei de fazer. O campus obrigatório, neste momento, é o ideal, porque o aluno não vai conseguir enviar esse formulário sem adicionar o nome dele lá em cima, entendeu? Então fica bem mais prático para ele não mandar esse formulário sem nome, tá? Neste caso, excluir, eu posso excluir esta seção, não todo o material, mas somente essa seção. E eu posso também duplicar esta seção. Se eu duplicar, eu consigo editar. Então, a partir desta, eu crio uma outra. E esta eu consigo editar, tá bom? Eu troco aqui a questão, resposta, tudo direitinho. Vamos fazer pelo outro jeito, porque aí a gente aprende mais um jeitinho de fazer. Vou excluir esta seção e vou adicionar aqui, ó. Tá bom? Adicionar uma pergunta. Quando eu adiciono a pergunta, eu já consigo, a partir daqui, começar a desenvolver as atividades com os meus alunos. Me perguntaram muito como que eu faço para colocar situação problema aqui. Eu acho que eu vou colocar a primeira como uma situação problema. Vou excluir essa e vou aqui. Adicionar título e descrição. Vamos lá.
Nesse do título, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma situação problema e vou colar aqui. Por isso que o ideal, professor, é você ter uma colinha. Ou seu plano de aula ou uma colinha, tá? Do meu plano de aula, eu fiz uma colinha. Então, eu vou trazer para cá esta situação problema, vou copiar e vou trazer para cá, colando. Estou aqui com uma situação problema. Nesta situação problema, eu preciso acrescentar uma imagem para dar suporte realmente para esse texto. Tudo bem? Então, eu vou adicionar uma imagem. Ele vai me perguntar onde está essa imagem. Eu posso pegar do meu computador, da câmera, que pode ser do meu celular também, da internet, fotos, no meu Drive, ou pesquisar uma imagem do próprio Google, tá? Neste caso, como eu programei esta aula e eu peguei as imagens e já fui guardando no meu computador, eu vou pegar do computador, tudo bem? Então, eu vou pegar este gráfico e vou acrescentar. Veja, ele já aparece aqui. Tudo bem? Está claro para todos? Então, eu tenho uma introdução e tenho uma situação, tá? Por que é importante, neste caso, também a descrição? Com esta atividade, com esta introdução, o aluno vai fazer a questão 1 e 2. Então, eu preciso explicar isso para ele. Atenção. Nesta questão. Com ela, responderá. As perguntas 1 e 2. Tudo bem? Ficou claro? Até aqui? Então tá. Então eu tenho aqui uma introdução, tudo bem? Eu tenho uma questão onde o aluno vai ter que ler. De acordo com a leitura, ele vai observar o gráfico. Eu posso colocar aqui no título. No caso, nós estamos falando da viagem de Laura, né? No plano cartesiano. Então, vamos colocar assim, anotações de Laura. Certo? Até aqui tá todo mundo acompanhando, acredito que sim. Eu acho muito importante, professor, que quando eu estou aprendendo alguma coisa nova, eu tenho o hábito de ficar anotando, né? E eu vou fazendo muitas flechinhas indicando o que fazer e anotando realmente para depois eu tirar as dúvidas. É importante, se o senhor tiver um caderninho de ATPC, já ir fazendo essas anotações, tudo bem? Então, eu tenho a introdução. Eu já disse aqui que nas questões 1 e 2 vai ser para responder. Então, eu vou criar mais um campus. Vou através do adicionar pergunta. Adicionei. Também, na minha colinha, eu já deixei as perguntas, tá? Tá aqui a minha primeira pergunta. Copiei. E levei para o formulário. Para esta pergunta, eu trouxe algumas opções para mim ficar mais fácil. Eu vou deixar aqui como múltipla escolha também, tá bom? Já estava ali como múltipla escolha, só tô entrando para mostrar para vocês, tá aqui. Poderia ser uma curta? Poderia. Poderia ser um pouquinho mais longo? Também poderia, de acordo com a necessidade do seu plano de aula, tá? Da sua organização. Eu peguei aqui múltipla escolha. Vamos pegar a opção 1 também lá na minha colinha? Ó, A. Coloco. Vamos pegar o B. Vamos pegar o C.
Tudo bem? Eu acredito que nesse caso aqui 3 opções já tá bom, mas vocês podem colocar a quantidade que vocês acharem necessário, tá? Múltipla escolha. Muito importante numa questão é a chave de resposta. Veja, aqui não está me parecendo a chave de resposta para eu configurar. Então, eu vou aqui, subir, veja, configurações. Nós temos uma engrenagem aqui. Cliquei nela, vim aqui, olha, testes. Quando eu clicar em testes, eu vou criar testes, ok? Criei um teste, salvar. Pode perceber que na questão abriu a chave de resposta. Por quê, professor? Quando você clicar aqui, ele vai te perguntar qual dessas 3 é a resposta para fazer a correção, né? Fica bem mais fácil, tá bom? Nós temos aí como resposta 5, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Concluído. Eu posso também, neste caso, voltando à chave de resposta, atribuir pontuação para essa questão. Aqui nesse cantinho, eu colocaria aqui, vamos colocar o 1, tá? Só para a gente testar, para você conhecer, mas pode ser mais, tá bom? Ó. Vamos deixar o 1. Concluído. Então, se o aluno acertar, 1. Um ponto já está garantido, tá bom? Vamos deixar como obrigatório? Pode deixar aberto? Pode. Só que se ele não responder, vai vir o relatório, tá bom? Se ele responder, o relatório não vem. Desculpa, acho que eu inverti. Se ele responder, o relatório vem. É obrigatório, tá? Se tiver desligado, ele não é obrigado a responder, tá? Então, o relatório pode vir em branco para você com essa questão. É importante, eu acredito que seja bem mais interessante deixar como obrigatório, tá bom? Então, eu acredito que esse primeiro seja isso. Nós fizemos a pergunta, nós escolhemos qual será o nosso tipo de resposta. No caso, eu optei por uma múltipla escolha, adicionamos a chave de resposta e quanto vale essa questão? 1 ponto. Tudo bem? Vamos para o próximo? Vamos criar mais um? Vamos adicionar. Vamos criar uma questão de número 2. Vamos pensar um pouquinho aqui. Minha colinha. Peguei a questão de número 2. Copiei. E vou levar lá para o meu formulário. Tudo bem? Eu coloquei aqui uma pergunta que eu acho interessante para uma resposta muito simples e objetiva. Então, eu posso deixar ela como uma resposta curta. E qual é a minha chave da resposta aqui? O aluno vai ter que voltar lá no texto, ler novamente para conseguir responder. E qual é a resposta? Y. Então, quando ele responder Y ou as falas dele no meio tiver o Y como identificação, a resposta estará correta. Pontuação, eu também vou deixar aqui como 1 ponto, tudo bem? Isso também é como eu disse, professor, aí é muito de sua escolha, tá? Concluído. Então, a segunda questão está pronta. Eu vou deixar ela também como obrigatória, tá? Vamos para um terceiro item. O terceiro item eu já coloquei, já pensei na gente colocar mais imagens como opção. Eu acho que fica até para a gente explorar um pouquinho a ferramenta, para o professor entender, tá bom? Copiei, colei a pergunta, tá? Vou deixar também como múltipla escolha, tá bom? Mas aí eu já vou colocar no múltipla escolha, eu vou colocar imagens. Por exemplo, na opção A, eu vou colocar uma imagem. Eu também deixei já no computador, eu só vou procurar. E eu vou colocar essa reta de número 1. Veja que ele já trouxe para cá a imagem, para eu dizer qual é a resposta correta, tá bom?
A segunda opção, vou fazer a mesma coisa, tá bom? B. Vou buscar uma imagem. Eu nomeei como reta 2. Tá aqui, tá bom? E vou, como eu fiz em cima ABC, eu vou também adicionar o C, tá? Para ficar padrão, já que eu dei 3 opções em cima, eu vou dar 3 opções embaixo também. Vou buscar uma imagem. Novamente, tá no meu computador. É a reta de número 3. Vejam que já está aqui, ok? E eu vou adicionar agora a chave de resposta, que no caso, a resposta certa é a B. Vou adicionar a pontuação. Eu acho que, como agora vai ter que fazer uma análise dos gráficos, eu acho que seria interessante acrescentar 2 pontos. Concluído. Ah, tá. Adicionar o feedback é importante, mas eu não vou colocar nesse momento, porque quando o aluno fizer o teste e for errado, ele vai conseguir visualizar o erro. E aí, se eu deixar aberto para ele testar novamente, ele vai anotando. Então, não vou usar agora este recurso, mas pode ser usado, tá bom? Concluído. Então, aqui eu tenho já as questões prontas, tá bom? Vou deixar como obrigatório também, tá bom? Tá aqui. Bom, de acordo com o que eu programei, para eu verificar se o meu aluno compreendeu tudo que foi trabalhado, estas questões para mim já estão ótimas, tá bom? Isso é minha visão e cada professor tem o seu olhar, né, para as questões que ele organizou para verificar a aprendizagem dos seus alunos. Eu acrescentaria aqui no final, até mesmo para a gente poder conhecer um pouquinho mais a ferramenta, eu vou adicionar um vídeo, tudo bem para vocês? Para adicionar um vídeo, eu também deixei a minha colinha lá, tá bom? Porque se eu for aqui nessa ferramenta, eu for pesquisar, vai me abrir um leque muito grande, né? Vamos colocar uma aqui para a gente procurar. Vamos pensar em professores. Veja, quando eu clico em pesquisar, ele me dá um leque gigantesco daquela palavra que eu procurei, tá bom? Então, vamos pegar pelo endereço, né? Eu acho que é mais fácil. O endereço nada mais é do que o que está escrito aqui nessa barra, você vai copiar e vai colar aqui, tudo bem? No caso do YouTube, eu pesquisei e gostei bastante do que eu assisti aqui, que é um grupo Educanção que toca umas músicas muito legais. Eu gostei das paródias deles e eu queria compartilhar isso com os meus alunos. Está aqui, selecionei. Eu tenho aqui já o vídeo, tá? Eu vou acrescentar aqui essa legenda, porque eu quero que meus alunos saibam que assistir esse vídeo não é obrigatório, tá? Não obrigatório. Mas é bem interessante, né? Então, eu acho legal a gente deixar aqui, tá bom? Vou centralizar ele, vou deixar ele no meio, vou alinhar, né? Ao centro. Questão de estética, tá bom? E tá aqui. Eu acho que
uma atividade que para mim está completa, tá bom? Aqui eu tenho as minhas perguntas, eu já consegui observar. Aqui eu tenho as respostas, tá? Quando eu clico em respostas, veja, aceitando respostas. Então, quando eu enviar para o meu aluno esse material e ele entrar, ele já vai poder estar respondendo, tá bom? Aqui eu tenho um criar planilha. Quando eu clico no criar planilha, ele me pergunta se eu quero uma planilha. Eu quero criar. E aí eu tenho data e hora. Então, o momento que o aluno entrou fica registrado aqui para você. A pontuação, lembra que tem pontos a sua avaliação? O nome dos seus alunos. E aqui vem as questões que ele foi respondendo. Veja, quando você tem o horário, quantos pontos, quando chega aqui você já sabe o que ele acertou, né? Mais ou menos. Aí você vem no nome completo, então você já tem um histórico do aluno, tá bom? Fica até bem tranquilo para vocês estarem verificando como que tá o processo dele de aprendizagem, tá? Outra coisa muito bacana aqui também. Quando você vem excluir respostas, você limpa aquele formulário. Então, tomar cuidado até na hora de limpar esses formulários. Vocês podem receber notificações por e-mail. Então, quando você clicar para receber notificações por e-mail, a caixa de mensagem de vocês vai lotar. Então, por isso que o ideal é ficar desativado, tá bom? E deixar para você ver somente nesse formulário o nome, né, do aluno. Você já consegue fazer um acompanhamento bem legal. Voltando aqui para as perguntas, vamos lá. Eu consigo também, nesse olhinho aqui, tá vendo? Ó, visualizar, eu consigo ver como que o aluno enxerga o formulário. Veja, nome completo, já está avisando aqui que onde tem asterisco é obrigatório, né? Ó, tá aqui, aparece novamente. E aí ele vem com todas as situações e mostrando a pontuação de cada um. Tá bom? Veja. Não obrigatório, mas ele seria bem bacana ele assistir e enviar. Se vocês tirarem o obrigatório, lembra que eu comentei? Ele consegue enviar mesmo sem aquela resposta. Se a chave ficar acionada do obrigatório, quando ele enviar e não tiver uma questão respondida, ele não envia, enquanto o aluno não responde. Então, isso eu acho que é bem bacana ficar ali ligadinho, né? No botão de obrigatório. Voltando aqui à questão, outra coisa interessante para vocês também é aqui em configurações geral, coletar e-mails, né? Nós até comentamos, a caixa vai ficar lotada, né? Se nós temos aí com a média de alunos por sala, você imagina. Limitar a uma resposta. Quando você clica em limitar a uma resposta, o aluno só pode responder o seu questionário uma única vez, tá bom? Restringir aos usuários em SEDUC das organizações confiáveis. Aqui, neste momento, não é adequado ficar ligado. Por quê? Tem aluno que está acessando por e-mails da mãe, do pai, do tio, da tia. Tem aluno que não criou um e-mail, né, da Secretaria da Educação, tá bom? Então, seria interessante ficar desativado, né, esse botão. A apresentação. Eu acho que desses itens, o mais interessante é poder embaralhar a ordem das perguntas. Se eu deixar aqui no geral, limitado a uma única questão, na apresentação eu colocar embaralhar as perguntas, mesmo que ele anote e passe para o amigo, que a gente sabe que acontece, muda a ordem, entendeu? Então isso eu acho que é interessante. A mensagem de confirmação pode ser, sei lá, um agradecimento ou do tipo... um muito obrigado, quem sabe, ou uma mensagem que vocês achem interessante, tá bom? Salvar, tranquilo. Certo? Aqui nós temos tudo configurado. E aqui, vamos olhar um pouquinho se eu consigo personalizar os temas daqui.
eu consigo escolher, por exemplo, uma imagem para visualmente eu mudar a forma do formulário. Por exemplo, vamos pegar esta. Vamos inserir. Vejam, né? Eu já consegui ter um fundo diferente, aqui uma cor diferente. Se eu mudar aqui também, eu mudo o visual das cores. Veja. Vamos deixar assim. Cor do plano de fundo, eu também consigo aqui, vejam. Tá bom? Eu vou deixar essa aqui por enquanto, que eu achei bem, não muito, uma cor muito forte, né? Eu consigo também mudar a fonte. Aqui. Eu posso mudar a fonte da forma que eu achar melhor, tá bom? Básico, divertido. Eu acho que eu gostei desse, tá bom? Mas aí é livre escolha. Aqui eu tenho a quantidade de pontos que valem, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, para finalizar, eu vou passar a bola para o Evandro, tá bom, Evandro? É com você, colega. Obrigado, Roseli. Então, gente, voltando, quando você abre a sala de aula depois de postar uma atividade, você está na tela inicial, aqui no mural, a atividade estará indicado que o professor postou uma nova atividade. Clicando, o professor terá essa visão, tudo bem? Essa visão de para quantos alunos foi essa atividade e quem já entregou, ok? No caso de uma atividade teste, como aqui a Roseli fez, a nota dessa atividade, do teste, será automaticamente importado para esse relatório. Outras atividades, como por exemplo, você pedir para que o aluno faça uma pesquisa, você irá pegar o material que o aluno enviou, que estará disponível nessa página, fará a correção e então você vai digitar a nota que o aluno, você vai clicar no nome do aluno, no quadrado ao lado do nome do aluno e colocar a nota que ele conseguiu nessa atividade. Colocou a nota, você vai selecionar o aluno e clicar em devolver. Aparecerá um local para você colocar um comentário onde você poderá dizer, onde você dará o feedback ao aluno sobre a atividade feita. Isso encerra a correção da atividade. E na aba Notas, você terá uma visão geral de todas as atividades propostas, os alunos que entregaram e que não entregaram e as notas que eles tiraram nas atividades. Tudo num único relatório, numa única planilha. E essas são as funcionalidades básicas do Google Sala de Aula que vocês podem utilizar para trabalhar com seus alunos. Tudo bem? Agora nós vamos partir para o aplicativo do Centro de Mídias para falar sobre o Classroom do Centro de Mídias. Agora no Centro de Mídia vocês verão que tem no menu inferior uma opção chamada Outros. Clicando nesse Outros, irá abrir essa página. Nessa página você tem a opção do Google Classroom. Tocando nessa opção, você irá fazer login com seu e-mail institucional. Acessando pelo Centro de Mídias, automaticamente todas as turmas que você já criou estarão disponíveis no aplicativo. Também é importante notar que, caso você tenha turmas cadastradas no seu perfil da Secretaria Escolar Digital, os dados dos alunos serão migrados e as suas turmas serão criadas no Centro de Mídias automaticamente. Porém, como essa funcionalidade ainda está em processo de consolidação, algumas turmas podem não aparecer imediatamente ao você acessar o aplicativo, mas serão inseridas posteriormente, serão criadas automaticamente posteriormente. Bom, gente, eu acredito que as informações necessárias para a utilização do Google Classroom foram devidamente transmitidas.
Em caso de dúvida quanto à utilização do Classroom, podem procurar o Núcleo Pedagógico e nós faremos o possível para auxiliá-los. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima TPC. Bom trabalho. Tchau, tchau.